Vamos recomeçar Obrigado, a nossa conversa com uma pergunta: quais são os países cuja população mais aumentou neste último século? É importante olhar para aí, vermos que, por exemplo, o México é um país com uma grande subida populacional. Há outros. É que a porcentagem é impressionante. No caso do México, de facto, é mesmo impressionante. É uma porcentagem de 676%, estamos a falar num século, não é? O Egito é o segundo, também com uma porcentagem de acima dos 600%. A Turquia é de facto olhada aqui como um país que no último século ganhou essa força também pela via populacional. E tem tudo para ser uma das grandes potências europeias, muito específica dos próximos anos. O Brasil, naturalmente, a Índia, país mais populoso do mundo, mas a verdade é que há um século já tinha quase 300 milhões de pessoas, há um século. A Indonésia, um país que vai crescer mais proporcionalmente que a Índia nos próximos anos. E os Estados Unidos, 177%. E, portanto, o que é que rapidamente vês nestes países? Não vejo nenhum país europeu. Enfim, a Turquia é uma exceção. Porque eu estive atento. Há um país da Europa Ocidental. A Espanha aqui, está bem, mas sim, estava a falar nos 8 até. Sim. E que é a Espanha, mas está muito isolada. Muito isolada. As razões, obviamente, deste crescimento populacional prendem-se sobretudo com a natalidade. E estamos a falar de um século apenas. Duplicou a população. Enfim, nesta lista não aparece Portugal, mas eu diria que está bastante abaixo. Vamos agora a um post, uma publicação de Bernie Sanders, ele que é sempre um senador muito subversivo, entre aspas, sempre a colocar a crítica e o dedo na ferida. E neste post ele expõe bem as diferenças entre ricos e pobres nos Estados Unidos. É verdade, ele define duas Américas, curiosamente uma expressão que eu uso há muitos anos, não exatamente neste sentido, mas também dá. Ele refere que numa América, os oito homens mais ricos, todos oligarcas da Big Tech, estão agora a valer 2,5 trillion, 2,5 bilhões de dólares, o que nunca foi, enfim, nunca tinha acontecido. Na outra América, 66%, eu pedi ajuda para acabar a frase, se tirassem a frase de baixo, mas basicamente são 2/3 dos americanos. Nem sequer dinheiro tem para não comprar tem dinheiro, não tem, não é? Sim, quer dizer, não tem a sustentação económica para isso. E, portanto, sim, é verdade que sempre houve diferenças, mas esta é uma forma interessante de expor algo que é a ideia forte da perspectiva política de Sanders, é que as desigualdades na América são o principal problema e depois explicam tudo o resto, nomeadamente o aumento do populismo, a queda de confiança nas instituições e essa contradição, que é quem mais sofre essa desigualdade mais tem contribuído para que os que mais tenham acesso ao poder que foi legitimado pelo voto por quem está a ter essa desigualdade. E enquanto essa desigualdade não for resolvida, a situação política só vai piorar. E Bernie Sanders, por exemplo, é aquele que nos mostra que, sim, é verdade que a riqueza americana duplicou nos últimos 20 anos, mas o problema é que as desigualdades aumentaram 50% nos últimos 20 anos. E, portanto, essa riqueza não contribuiu para uma melhor coesão social, agravou a falta de coesão social. Vamos virar agora a conversa para a Europa de Leste e fazer aqui uma nota especial em relação ao ódio contra os ucranianos. Parece estar a crescer na Polónia, curiosamente um dos países que mais ucranianos recebeu assim que a invasão da Ucrânia se deu. É óbvio que o passado das relações históricas entre estes dois países nem sempre foi bom, chegou a ser bastante mau, como sabemos, mas porquê é que este sentimento agora está a crescer, este sentimento anti-Ucrânia e ucranianos na Polónia? Por duas razões. Por uma razão histórica e ressentimento histórico, já lá vou, e por uma razão muito concreta, que é mais egoísta, mais do dia-a-dia económico, digamos assim. É muito preocupante o que este reporte nos relata. De acordo com 190 análises e estudos, houve feitos também por forças policiais polacas, houve na primeira metade deste ano um agravamento de 30% em relação a episódios de sentimento anti-ucraniano na Polónia. Isso é muito preocupante porque há, de facto, muitos refugiados e imigrantes ucranianos na Polónia. A Polónia foi, na altura daquelas semanas de fuga ucraniana do início da guerra, da invasão russa, dos países que mais acolheram ucranianos. E até do ponto de vista de apoio militar, dos que mais também. Tem dado. Pronto, isso continua a acontecer, mas neste momento há uma grande
divisão, digamos, da sociedade polaca, como sabes. O governo muito pró-ucraniano e também pró-entrada da Ucrânia na União Europeia, liderado por Donald Tusk, e o presidente Nawrocki, de uma linha mais nacionalista, embora não pró-russa, muito ultranacionalista e que explora esse sentimento. O presidente ajuda a cultivar esse sentimento. É verdade, e é verdade que houve um encontro entre os dois, Zelensky e Nawrocki, na sequência da Cimeira da NATO, isto há poucos dias, que amenizou um pouco isso. O que é que agravou, entretanto, além desta parte mais económica e o sentimento que está a passar de defesa do povo ucraniano e agora está a crescer mais o sentimento de, enfim, egoísmo e receio que os ucranianos que estão na Polónia estejam a dificultar a economia polaca, o que é um disparate completo. Sabes qual é o país da União Europeia que mais está a crescer economicamente? É a Polónia. Mas recentemente houve a tal situação que agravou, com alguma culpa também de Zelensky, aquela situação de Zelensky ter aceito aquela questão do regimento ucraniano que tem o nome de um antigo regimento que na altura ucraniano, mas dentro da União Soviética, nazi. Que contribuiu para a morte de 100 mil polacos. Essas memórias do passado ainda que nos remetem ainda para a Segunda Guerra Mundial, de facto, trazem muito azedume entre estes dois países. Vamos agora falar na guerra do Irão e no custo que tem. Curiosamente, isso foi referido hoje na audição no Senado de Pete Hegseth. Exatamente. Eu perdi-me na conta, quase 40 mil milhões de dólares. Ele falou em 37,7 mil milhões de dólares. Mas com uma possibilidade de ascender até aos 100 mil milhões, se esta guerra continuar. Mas trouxeste este artigo em que essas contas são feitas e a fatura é até muito maior e pagam todos os países do mundo, na realidade. Basta que o Estreito de Hormuz esteja fechado à circulação de navios. Quanto é que pode custar, de facto, o reinício desta guerra? De acordo com esta visão do Global Peace Index, ele revela que a situação em Hormuz e o que ela atinge neste momento, os países do Golfo, os países da região, o problema económico, pode levar a um cúmulo de 2,2 trillion, e portanto um valor muito acima do que está a ser apontado neste momento no Congresso pelo secretário Hegseth, que está a falar meramente de um custo operacional militar americano, mas está a esconder outro tipo de custos, outras análises não tão globais como essa, mas sobre em concreto o custo para a administração americana, apontam para quase o triplo do que aquilo que Hegseth acabou de dizer no Congresso. Estive a ler na íntegra o artigo que trazes de seguida, muito interessante, com o título Como Trump assassinou o partido de Reagan, e que coloca em comparação os dois presidentes, os valores que um representava e aquilo que o outro significa na atualidade. Completamente. É muito interessante, quem gosta de política americana, que leia de facto este artigo do Mike McFaul. O Mike McFaul, ex-embaixador americano na Rússia. Eu já contei aqui a história quando foi das manifestações. Houve ali um bocadinho de umas manifestações anti-Putin, que depois Putin travou de forma clara, quando das Primaveras Árabes, em 2011. E o Putin que faz ali uma narrativa, uma conspiração, dizendo que a culpada, quem estava a incitar essas manifestações era a então secretária de Estado Hillary Clinton, vem daí, e não por acaso 5 anos depois Putin terá sido decisivo ou terá contribuído para a derrota de Hillary presidencial de 2016, enfim. Mas porquê é que eu estou a contar isso? Porque quem era o embaixador americano nessa altura, em Moscou, era Mike McFaul, o autor deste artigo. E ele teve que fugir para o telhado da embaixada porque houve uns atiradores misteriosos ali contra a embaixada americana na Rússia. Isto aconteceu em 2011. Bom, feito este parênteses, Mike McFaul é neste momento um grande analista político, com um grande conhecimento, muito também sobre a questão de Putin, e um pouco também como a Anna Applebaum, um grande analista também das ligações dos autocratas com líderes de países democratas com ligações iliberais. Havia o Orban e agora a questão de Trump. E dentro disso ele faz essa distinção. Trump, que copiou o slogan de Reagan, Make America Great Again, não é de Trump, é Reagan, era o slogan de Reagan na segunda campanha. E, portanto, supostamente se projetava essa herança de uma América que já tinha passado e que foi gloriosa. Bom, nada tem a ver com Reagan. Porquê? Porque Reagan era o líder das democracias, era a grande inspiração da América das democracias, inspirou e incitou corretamente
enfim, a União Soviética, ainda havia Gorbachev, muitas ditaduras espalhadas. e no fim da Guerra Fria chega a Berlim e diz Era sobretudo um lutador contra o comunismo. chega a Berlim e diz para Gorbachev: Mr. President, tear down this wall, deita abaixo esse muro. Bom, portanto, Trump não é herdeiro nenhum de Reagan, pelo contrário. E como diz o artigo, Trump embrace autocrats, portanto, acolhe autocratas, e agora os aliados estão fartos dele. Mas o artigo conclui, apesar de tudo, que a possibilidade de escolha permanece nas mãos dos eleitores republicanos, que podem, nas próximas primárias, mas até agora é o que está a ver, não é? Serem eles a tomar uma decisão. Agora, um tópico muito curioso que mostra em percentagem como a religião católica está a perder influência na América Latina, onde é, apesar de tudo, o continente onde esta religião é mais representativa no mundo. Como é que devemos entender o quadro que aqui trazes? Os evangélicos estão a subir. Sim, portanto, a linha verde são os católicos e, portanto, nos anos 90 eram quase hegemónicos, eram quase monopolistas. Os católicos estão a reduzir a sua percentagem, mas ainda assim ainda são 60 tal por cento, eram mais de 80 nos anos 90. Os evangélicos, linha rosa, estão a subir e estão ali a aproximar-se. E depois há ali diferenças de países. Porquê é que eu entendi mostrar isto aqui, neste momento, Pedro? Porque há já leituras políticas a fazer relativamente a isto. O que é que está a acontecer em países como Argentina, Javier Milei, mais recentemente Colômbia, com um presidente completamente trumpista, depois outros países, estamos a falar aqui, Chile... o próprio Brasil. O próprio Brasil, em que há uma separação, não é? A metade do país... em que os evangélicos, curiosamente, há uns anos, até, por exemplo, apoiavam uma candidata de esquerda, ambientalista, mas muito religiosa, evangélica, Marina Silva, alguém com uma personagem depois acabou por se aproximar de Lula, e que agora estão todos com o bolsonarismo, são um dos pilares do bolsonarismo, é a bancada evangélica, é do boi. Até nos Estados Unidos, na Casa Branca, temos tido bons exemplos. E os Estados Unidos. E, portanto, aquilo que é primeiro uma inspiração de Trump e Bolsonaro, e está a espalhar-se um pouco por outros países da América Latina, e uma explicação para porque é que essa consequência política está a acontecer, com os evangélicos a terem essa capacidade política, está aqui. Eles estão a subir nas respectivas populações e isso está a ter efeitos políticos na América Latina. Vamos a outro quadro. Neste não há nenhuma modernidade, apenas um retrocesso sem sentido. Mostra como está outra vez a crescer o fosso salarial entre homens e mulheres, e não podemos dizer que é algo de terceiro mundo, pelo contrário. É preocupante isto, não é? Ou seja, o que este gráfico nos mostra é que países desenvolvidos, também no aspecto de direitos humanos e direitos das mulheres, Japão, Alemanha, Canadá, França, Estados Unidos, Reino Unido, em todos esses países, em vez da percentagem estar a subir, está a reduzir. No fundo, de existir uma aproximação salarial. Nessa aproximação salarial. E, portanto, o fosso está a aumentar. Isto é uma coisa muito preocupante. Não era suposto isso acontecer. A inflação está lá em cima de novo, e enquanto a guerra no Médio Oriente não terminar e a situação em Hormuz não se resolver, ela não irá descer, pelo menos de forma significativa, isso não se adivinha. Ainda assim, ao contrário do Banco Central Europeu, que desceu as taxas de juro, a Reserva Federal norte-americana não o fez, não mexeu na taxa principal. Está à espera de algum sinal em particular, ou é apenas para não desagradar a Donald Trump, que não gosta de ver taxas de juro muito altas? Bom, o tema é, por um lado, político, por outro lado, muito técnico. O que se passou com Jerome Powell é sabido, não é? Ou seja, Trump que o nomeou. Há, aliás, dúvidas que ele se tenha esquecido que foi ele que nomeou no primeiro mandato, porque ele uma vez disse que culpou o Biden por ter nomeado Jay Powell, mas foi ele que o nomeou no primeiro mandato. Esqueceu-se. Mas Jay Powell foi, com Biden, muito relevante na boa resposta ao que foi a subida da inflação nos Estados Unidos no tempo Biden, e com a subida de taxas de juro, essa política teve bons frutos na forma como rapidamente a inflação desceu nos Estados Unidos, ainda no tempo de Biden e depois ainda no tempo de Trump, antes depois do efeito das tarifas, e agora de Hormuz. Trump disse que queria que a inflação reduzisse mais rapidamente, culpou Jay Powell, acabou por antecipar a sua saída no fundo, e nomeou Kevin Warsh, alguém que, o tema é muito técnico, volto a dizer, pessoas da área me dizem que
tem uma qualidade técnica acima de qualquer suspeita. Kevin Walsh, acho que é das pessoas de maior capacidade para o cargo, portanto isso não está em causa, mas alguém relativamente próximo de Trump, e havia a ideia que Trump com Kevin Walsh poderia tentar influenciar mais. Este primeiro sinal de que Walsh não baixou os juros, portanto não fez essa vontade a Trump, mas também não os subiu, porque há quem considere que naturalmente devia ter subido. Com a inflação a aumentar. Mas Trump queria. Trump terá acreditado que os juros iam descer, mas também não os subiu, portanto fica a dúvida em relação ao que ele vai fazer. A verdade é que, como bem disseste, entretanto, o Banco Central Europeu já era subir as taxas de juros, porque, enfim, é uma subida, é sempre uma arma contra a inflação, para ver se os preços de alguma forma baixam. Dua Lipa, cantora, música, tem uma grande carreira internacional, declarou guerra aos Trump. Estamos a falar de facto, um dos nomes mais importantes da indústria musical internacional, contra o polémico resort do genro, e que o genro do presidente norte-americano está a construir na Albânia, e na realidade este é um projeto que desanda a corrupção. É verdade, o que vemos ali é Dua Lipa, ela é britânico-albanesa e, portanto, não por acaso se envolveu nesta questão. O que está a passar na Albânia é extraordinário, é um bom sinal, na minha opinião. A Albânia, que quer muito entrar na União Europeia, era dos países mais atrasados do ponto de vista económico no tempo da União Soviética e do comunismo. E a verdade é que, depois de muitos anos a seguir, com salários muito mais baixos que os outros países do leste, tem vindo a fazer um esforço muito grande e é dos países que mais está a fazer por entrar na União Europeia. Está a mostrar que tem uma sociedade civil forte, porque há vários dias as pessoas estão na rua contra este projeto, que é um projeto que tem uma classe política muito permeável a este tipo de negociata. O projeto é ambientalmente muito, muito duvidoso, e há uma forte suspeita que o governo e as pessoas no governo de Tirana estejam a beneficiar diretamente com este projeto, nomeadamente o primeiro-ministro. É um projeto de Kushner, o poderoso Kushner, genro do presidente e enviado de Trump para tudo e mais alguma coisa, e aparentemente na sequência de um pedido da própria Ivanka Trump, que estava a passar num barco com Kushner e se encantou com aquela ilha. Dua Lipa, que tem um projeto, contei no outro dia, literário também, de promoção de livros. É uma artista muito interessante. De promoção e acolhimento de livros que foram censurados, e que tem a ver até aqui com a livraria Lelo, no Porto, está também envolvida nesta questão. É mais um exemplo, Pedro, que nesta globalização, quem tem um alcance mundial pode aproveitar isso para se juntar às boas causas. Eu acho que a Dua Lipa faz bem. No meio das guerras, da crise dos exames e também com o Ministro da Administração Interna, passou-nos um pouco ao lado um caso que chegou ao fim na justiça italiana. Estou a falar da queda da ponte em Génova. Se nos lembrarmos das imagens, elas foram impressionantes. Foi já há 8 anos. É verdade. O caso chegou ao fim na justiça e com condenações, enfim, também houve absolvições. Certo. Mas com condenações exemplares. É verdade. Eu entendi mostrar isto porque, sim, acho que as pessoas se lembrarão disto. Foi algo, neste tipo de temas, das coisas mais graves que se passaram na Europa nas últimas décadas, uma queda numa ponte, um ponto importante em Itália, em Génova, há 12 anos, há 8 anos, e a verdade é que um dos condenados foi o responsável pela rodoviária, pelas estradas, que claramente... Condenado a 12 anos 12 anos de prisão. 12 anos de prisão. E morreram 43 pessoas na altura. Estamos a falar de Giovanni Castellucci, é um dos 32 condenados por esta ponte Morandi, que em 2018 caiu e que teve uma consequência trágica. Volto a dizer, num dos países mais ricos da Europa, e basicamente uma situação grave como esta teve esta consequência judicial. Ontem falámos do primeiro dia de Andy Burnham no número 10 de Downing Street, hoje falamos do segundo, e a verdade é que ele corre o risco de se tornar um primeiro-ministro muito popular, pelo menos entre o eleitorado, porque tomou como desígnio tornar a vida dos britânicos mais fácil em termos de custos e em termos de impostos. Primeira medida acabou com o IVA já a partir de outubro na fatura da eletricidade. Só que na realidade também nós, e olhando para o gráfico que trazes, olhamos para o tempo de duração de cada primeiro-ministro britânico e ele é cada vez menor. Então, se compararmos ali com Margaret Thatcher...
Sim, e mesmo Os John últimos Major, ficam muito longe. Tony Blair, e depois a partir daqui tem sido cada vez melhor. Gordon Brown já estava na fase final do Blairismo, vamos tirar aqui o Brown, mas Cameron, e depois Cameron demite-se no dia a seguir ao referendo E a partir daí? que ele erradamente e tragicamente aceitou, e a partir daqui era Brexit, não é? E então os últimos 3 são valores mesmo muito pequenos. Eu creio que Burnham quer fugir a esta condenação e ele entra muito forte, de facto, com uma noção de que é preciso uma constante ligação ao eleitorado que o Partido Trabalhista estava a perder. Perdeu nos anos pós-Brexit para Boris Johnson e os conservadores e agora claramente perdeu para o Reform UK. Amanhã vou mostrar uma sondagem. Isto vai financiar este corte do IVA na eletricidade com uma verba que tinha para a criação do bilhete de identidade digital e que isso pode esperar. Que isso pode esperar. É uma coisa muito britânica isso, eles são um bocado contra isso. Amanhã vou mostrar uma sondagem, já antecipo, que, portanto, até agora, nos últimos meses, isso levou à queda do Starmer, basicamente, além das autárquicas. O Reform UK liderava quase todas as sondagens. A sondagem já mostra um empate entre o Farage e o Burnham, de 24% para cada um, mas enfim, o Burnham ainda está numa espécie de estado de graça. Não é impossível que daqui a meses já se esteja a falar da queda dele, vamos ver. Esperemos que não, porque é importante que as coisas corram bem no Reino Unido. É verdade. Trazes mais uma história da Ucrânia, com o rosto de uma vítima, mais uma vítima. Esta era muito jovem, uma criança apenas, que foi morta num bombardeamento russo em Zaporizhia. Maria, 11 anos, é mais um caso que sabes que eu sinto a obrigação de mostrar histórias, rostos das vítimas ucranianas. Há pouco estávamos a ver aquela criança a cantar. Foi muito impressionante, muito impressionante. Fiquei quase sem palavras e enfim. Isto aconteceu no passado domingo, em Zaporizhia. Esta menina de 11 anos morreu, estava no seu prédio. É uma imagem muito forte. Vimos esse vídeo da mãe, não sei se te apercebeste, ao telefone e a tentar, e quase a falar com a filha, a dizer como é que ela não... Porque é que não foste, como é que não fugiste da cozinha para a sala, nós dissemos-te. Enfim, e vamos ver a seguir, que podia passar assim o seguinte, quem ela era. Era uma estudante, gostava de tocar órgão. Pedia que passassem o próximo, por favor, que é uma espécie de continuação da mesma história. Era uma estudante que tocava órgão e todos esses sonhos dela terminaram com o ataque russo. É fundamental pensarmos, pedia que passassem, por favor, para a próxima imagem. É fundamental darmos rostos. E eu volto a dizer, houve uma fase em que deixámos de ter rostos e imagens. É diferente quando dizemos que... Ficou assim o prédio, ok? Morreu uma criança de 11 anos e depois conhecermos, de facto, a história a fundo desta menina. Morreram 3 pessoas neste ataque, a Maria foi uma delas, 41 pessoas ficaram feridas e vemos aqui, e na próxima imagem então veremos que ela... vemos a Maria aqui a tocar órgão, estava no 6º ano, gostava de nadar também e de desenhar, mas tudo isto acabou. Mais uma vida roubada pelos russos. E agora um vídeo, outro, da conhecida jornalista e historiadora Anne Applebaum, que já escreveu muito sobre o comunismo, sobre a antiga União Soviética, e ela tem uma opinião muito bem fundamentada sobre aqueles que defendem a Rússia com unhas e dentes, mas que nem sequer conhecem a Rússia. A Rússia, o regime russo, não é? E ela fala num imaginário maga sobre a Rússia. Há um setor maga que se sente atraído pelo autoritarismo de Putin. E 80% deles diziam que preferiam Putin a Biden durante a presidência Biden. Ora, ela aqui está a dizer quem se atrai com esse imaginário nunca foi a Moscou nem a São Petersburgo sequer. É de uma Rússia imaginária por quem eles se atraem. É, no fundo, o que ela está a dizer. Outro tema, e com uma pergunta intrigante: o que é que se passa com os europeus que confiam mais nas instituições de Bruxelas do que propriamente nos seus próprios políticos? É surpreendente o resultado da sondagem que trazes agora. Não tanto nas instituições, na ideia da União Europeia. Não é exatamente a mesma coisa. A azul está o gráfico da ideia da União Europeia, a vermelho e a verde estão os gráficos dos parlamentos e governos nacionais. E realmente a ideia da União Europeia ganha essa ideia. Eu creio que tem a ver com pagar a fatura política interna e depois uma ideia mais geral do que a União Europeia. Mas eu achei interessante este gráfico, que vai contra a ideia convencional que os europeus não têm uma ideia positiva no geral da União Europeia. Não é verdade. Voltamos ao Mundial dos Estados Unidos. Acho que já ninguém coloca em causa a justiça com que Espanha venceu este campeonato do mundo, até porque, mesmo que não seja pelo futebol jogado,
e pode não ter sido o melhor, pelo menos em todos os jogos. Nós também não gostámos do resultado do Portugal-Espanha, como é óbvio, mas as estatísticas provam que os espanhóis foram, de facto, a melhor seleção deste campeonato. É impressionante esta estatística. Este foi o Mundial mais longo de sempre, obviamente. Foi o primeiro concorrente de 8 seleções, o que teve mais jogos. Para seres campeões do mundo, tiveste de fazer mais um jogo, porque houve 16 avos pela primeira vez. Mas mesmo assim, a Espanha foi o campeão do mundo menos batido de sempre. Só sofreu um golo e, portanto, bateu o seu próprio recorde de 2 golos com a Itália e a França, mas volto a dizer, em mundiais em que havia menos um jogo. Já estamos a acabar o programa, mas deixa-me acabar com uma notícia, mas que é para rir, podes-te rir. Sabes o que é que o Trump acaba de lançar como ideia? Lançar o Gianni Infantino para liderar a ONU. Até ficámos sem palavras. Ficaste sem palavras. Bom. Mas só mesmo para terminar, olha o que fizeram à fotografia de festejos do Mundial, para que não aparecesse lá, eu não digo uma figura indesejada, mas uma espécie de emplastro, alguém estranho à vitória espanhola. A foto final é a de cima. Exato. A foto de baixo é a real, em que Infantino está a tentar tirar Trump, o Trump em emplastro, porque ele, que eu saiba, eu vi o jogo. Eu acho que o Trump não jogou. Então, se não jogou, não tem que estar ali naquela foto. Ou seja, naquela foto só estão campeões do mundo. A foto de cima é a foto limpa que a Federação Espanhola usou, mas teve que usar os instrumentos para tirar Trump da foto, que é onde ele não devia estar naquela foto. E, portanto, olha, olhando para ali para baixo, incrível como o Trump agora queira Infantino na ONU. Germano, amanhã estaremos Obrigado, de volta. Pedro, também. Mais um Guerra e Paz.